Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, da do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra do nosso grandioso Deus para nós hoje se encontra em quantos livrão aí? De Greichão Prichão. Mais um vídeo que eu não vou falar, que eu quero saber se vocês estão ficando aí ligadão para a honra e glória do nosso Eternão, amém? But before we start, como sempre, sim ou não? Fica o que para nós aí, De Greichão Prichão? Os nossos agradecimentos a todos os nossos inscritos e seguidores em todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos e aos novos inscritos, aos novos seguidores em todas as nossas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. E o que mais aí, De Greichão Prichão? A vocês que estão só de passagem no canalzão por aí afora, em qualquer um, fica o que para vocês aqui também sempre, sim ou não? O nosso convitão bem grandão para que todos vocês se juntem ao que, De Greichão Prichão? A nós outrão aí, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Deus abençoe a todos, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos, amém? Junte-se a nós, para a honra e glória do nosso Pai, amém? E o que mais aí, De Greichão Prichão? A primeira multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que aí, Edinaldo? Até que iris, devagar, slowly, please. Meus irmãos, a todos vós que estão orando por nós também estamos orando por todos vós. E que nós possamos continuar assim, ó, firmes e fortes, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão. Em que, De Greichão Prichão? Um bocado de pecadorzão, orando aí, uns pelos outrão aí, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Mas lembrando sempre, nós não podemos viver na prática do pecado. Pecar é uma coisa, que isso aí esteja repreendido da nossa vida, amém? Para a honra e glória do nosso Pai, amém? Meus irmãos, que nós possamos continuar assim, ó, firmes e fortes, nessa mesma pegada, nessa mesma comunhão, jejum, oração, comunhão, orando aí, ó, uns pelos outros. Quantos mais forem chegando aí, ó, a multidão for aumentando em todas as redes sociais, melhor é. Por quê? Porque é um montão de pecadorzão orando uns pelos outros, para a honra e glória do nosso Eternão, amém? Meus irmãos, Deus abençoe a todos, amém? Nessa pegada, nessa comunhão, amém? E o que mais aí, De Greichão Prichão? A segunda multidão que está até do outro lado do Atlânticozão, ou lá no meio do Atlânticozão, que estão fazendo o que, De Greichão Prichão? Visualizando nossos vídeos, compartilhando. E olha que são muitas visualizações, são muitas compartilhações por aí afora. Compartilhação, botando no portuguêsão, arroçalhadão, abreadão, aparaibadão, por aí afora, amém? Que estão fazendo o que, De Greichão Prichão? Visualizando nossos vídeos, compartilhando, presta atenção. São muitas visualizações, são muitos compartilhamentos aí, para a glória de Deus, meus irmãos, que nós também possamos continuar assim, ó, nessa mesma pegada, firmes e fortes. Em que, De Greichão Prichão? Na compartilhação da examinação das escrituronas sagradonas do nosso Eternão. E o que mais, De Greichão Prichão? Na compartilhação do evangelhão eternão do nosso Eternão, amém? Toda honra, toda glória seja dada a Ele mesmo, ao nosso Altíssimo, amém? Para a honra e glória do nosso Pai, amém? Meus irmãos, mas, além dos nossos agradecimentos aqui também, sempre, fica o que, De Greichão Prichão? O nosso convitão também, bem grandão, para que todos vocês se juntem a nós outrão também, e as soon as possible, aquela perguntona bem de levona, vai querer ficar ou vai querer subir? Se ficar, já sabe, vai ser assadão com diabão. Mas muda, então, mas muda de ideia ligeiro, não muda? Quando fala de ser assadão com diabão, já muda logo de quê? De ideião. Então, vamos para a eternidade, meus irmãos. Não brinca com a tua salvação, com o teu bem mais precioso. Para a glória do Pai, amém, meus irmãos? Vamos para a eternidade, amém? E as soon as possible, todos nós estaremos com o nosso Pai na eternidade. Desde quando, De Greichão Prichão? Forever and ever. Eternamente, amém? Para o nosso Pai, amém? Para os séculos dos séculos. Meus irmãos, olha bem nos meus olhos aqui, para a glória do nosso Pai aqui, ó. Mais um vídeo, mais um temão, que nós iremos fazer o aberturão em Revelation, chapter 20, verse 13 to 15. E nós iremos fazer o fechamento do vídeo também em Revelation, chapter 20, verse 13 to
15. Qual que nós dá um aumento por aí afora também, parando lá nos pais, amém? E o que mais? Em inglês. E por falar inglês, a você que está pretendendo fazer um curso de inglês, ou mudar de curso, você não está satisfeito com o seu curso, seja ele o motivo qual for, eu vou apresentar para você aqui a Uptime, amém? Vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações, principalmente se o motivo for intercâmbio. Vou deixar o WhatsApp deles aqui para melhores informações, amém? DDD 21 989 96 6997. Eu só peço que ao vocês entrarem em contato com eles, vocês falem que foi através do canal Edinaldo Cassiano The Preacher ou Edinaldo Cassiano The Great Preacher Full em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? Ó, grava bem, ó. DDD 21 989 96 6997. Amém? Para onde glória ao nosso Pai, amém? E o que mais aí, Degretão Brichão? Para não perder o costumão. If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch the Great Brichão. Uptime, good luck, God bless you, amém? Meus irmãos, concentração, amém? Para o glória ao Pai. Se estudar o nosso idioma já é complicado, imagine outro idiomazão. Mas concentração, para a glória do nosso Pai, amém? Meus irmãos, olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória do nosso Pai, aqui, ó. O Degretão Prichão, e nós iremos fazer o quê, ó? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5 desse temão, para a glória do nosso Pai. O Degretão Prichão, qual o tema de hoje para nós aí? O tema de hoje é... Agora sei porque Deus não me atendia. Porque isso aí ficou no passado, porque daqui para frente, com esse aulão que o The Great Preachão vai te dar, você vai ser atendidão pelo nosso Eternão. Qual é o tema? O tema é, agora sei, porque Deus não me atendia. Que isso aí fica no passado, que isso aí ficou no pacote só assim, ó. Que isso aí, ó, ficou no passado na tua vida, para honra e glória ao nosso Pai, amém? Meus irmãos, vamos orar antes aqui, para honra e glória ao nosso Pai, vamos? Vamos orar antes, para honra e glória ao nosso Pai, vamos? Grandioso Pai, nosso eternial, que habita no mais alto dos céus, Pai, é em nome do teu santo e amado anjo arcanjo Miguel, Pai, que nós nos curvamos na tua santa e bendita presença, Pai. Pai, eu te peço que nesse exato momento o homem desapareça, Pai, que o teu Espírito Santo permaneça, Senhor, usando, Pai, os lábios humanos para falar conosco. Pai, obrigado, Senhor, porque neste exato momento nós estamos no melhor lugar do mundo, Pai. E nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso, Senhor, nós te pedimos, nós oremos, nós te suplicamos, nós te rogamos que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarda de todo mal. Pai, o principal, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos fiel ao Senhor, a tempo e fora de tempo, Pai. Para que o Senhor nos atende, Senhor. Não por merecimento algum, Pai. Nosso Pai humano, mas pelo mérito, Senhor, do sangue que foi vertido no madeiro por cada um de nós, Pai. Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo Senhor não desistir de nenhum de nós, que nós sabemos que todo que se perder, o que se perde, que irão se perder, é porque rejeitaram, rejeitam e rejeitarão ao Senhor, Pai. Pai, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor, Pai, receba todos nós aqui, Senhor, em tuas mãos, que nenhum de nós aqui se perca, mas que todos nós somos teus filhos, que todos nós, tão breve, estaremos com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos, Pai. Pai, te peço que o Senhor destapa, Senhor, os ouvidos dos meus irmãos, das tuas ovelhas, que o Senhor tira, Pai, as escamas, Pai, dos olhos dos meus irmãos, das tuas ovelhas, que estão aí, Senhor, sendo enganados, Pai, por Satanás, falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, doutores e por aí vai, Senhor, nesses movimentos, Pai, que fazem de tudo, Senhor, com que o mundo inteiro, Pai, que não esteja fitado os olhos no Senhor, se engane e acha que está adorando o Criador, mas no final está adorando a criatura que está julgado e condenado, Pai. Perdoa, Senhor, os teus pequeninos, meus irmãos, as tuas ovelhinhas, Pai. Não sabem o que fazem, Senhor. Pai amado, eterno e justo, eu te peço, Senhor,
Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos guarde de todo mal. E que essa prece, esse clamor, vai assinado, Senhor, com letras de ouro, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. O qual é bendito, que vive e reina com o Senhor, não só hoje, mas de eternidade a eternidade, Pai. E que o Senhor, Pai, nos ajude, Senhor, a sermos fiel ao Senhor, Pai, para que o Senhor nos atende. Tem pessoas aqui, Senhor, que possivelmente têm anos, que ora, Pai, nos seus pecados por ignorância, sem saber, Senhor. Porque, Senhor, estão em movimentos por aí, Pai, que fazem de tudo para enganar, Senhor, achando, Pai, que estão adorando o Senhor, Pai. Mas que neste exato momento, Senhor, que seja lançado por terra as escamas, que o Senhor destapa, Pai, os ouvidos, Pai, dos teus filhos, que eles chegam, Pai, ao pleno conhecimento da verdade, Senhor, nesse tema. O porquê, Senhor, eles não estavam sendo atendidos pelo Senhor. Porque o Senhor, Pai, não queria nem ouvir, Senhor, a sua oração, Pai. Como está escrito em Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável diante do Senhor. Pai amado, eterno e justo, que de hora avante, Pai, os teus filhos, Senhor, sejam atendidos pelo Senhor, Pai. Não por merecimento, mas pelo teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Na Bíblia há pecado pelo quê? Por ignorância. Pecado pelo quê? Por ignorância. O que é pecado por ignorância, de Gretchen Prichão? É quando você não tem o conhecimento de algo e você peca sem saber que está pecando. Como, por exemplo, a você que caiu aqui agora, que nunca ouviu falar de guarda de sábado e nem domingo e por aí vai, e que você trabalha de domingo a domingo. Você não tinha esse conhecimento, você estava no pecado por ignorância. Sem conhecer, mas agora você já tem o conhecimento que se você trabalhar no sábado, você está pecando diante do Eterno. E os filhos de Satanás que estão por aí afora podem sorrir, podem desdenhar, mas não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo, que você estava vivendo em um pecado por ignorância. E que agora você sabe que trabalhar no sábado é pecado. E você também vai saber, você que é crente há 20, 30 anos, que caiu aqui, que não foi à toa que você caiu aqui, que já tem anos que você ora a Deus, que você se ajoelha na presença do Eterno e você já ouviu falar de guarda de sábado e guarda de domingo. Você já ouviu falar que trabalhar no sábado é pecado e você não estava nem aí para o santo dia do Eterno. E ouvindo falar e nem sequer dando ouvido. Provérbios capítulo 28, verso 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do Eterno, a lei moral, os 10 mandamentos, até a sua oração é abominável diante do Eterno. E lembra que o diabo tem poder para atender os pedidos carnais, materiais. O diabão tem poder para dar casa, carro, lembra? Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. Quando foi no verso 9, o que ele falou para o nosso pai quando estava aqui em um corpo de carne sendo tentado por ele no deserto? Verso 8. E levou ele ainda em um monte muito alto e mostrou todos os reinos da terra e a sua glória. E no verso 9, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ele tem poder. Aí você desobedece o Eterno e lembra, quem
quebra um mandamento, está quebrando todos. E lembra, você transgredir um mandamento, se arrepender, abandonar, é uma coisa. Agora você quebrou o mandamento do Eterno e vai ali, se ajoelha, chora e volta a estar na prática, aí já virou uma prática. Já virou uma prática. E aí sabe qual é o resultado do resumo, da sinopse, da síntese, da conclusão? É que Deus não vai te atender nunca enquanto você verdadeiramente não abandonar o teu pecadão, a prática do teu pecadão. Dá para você ver o tamanho do problema? Por isso que Deus não te atendia. Primeiro, Deus não atende a pecador. Deus não atende a pecador. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? João, capítulo 9, verso 31. E é sabido que Deus não atende a pecador. Mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Na tua Bíblia, possivelmente pode estar assim, a este Deus ouve. Sabe por quê? Porque o Senhor não está perto dos perversos, mas atende a oração dos justos. Há quem diga por aí afora, não tem um justo sequer, e eu provo dentro da Bíblia que tem justos. Dentro da Biblona. E nós vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala. Será que não tem justos? Ou será que não haverá justo? Ou será que pessoas não vão estar justas quando Cristo voltar? Saiba você de antemão que todos que morreram salvão é porque morreram sendo justão. E lembra, não é porque é justo que não peca. Lembra, todo justo peca. Agora, todo justo não vive é na prática de pecado. Separe isso aí. Porque Eclesiastes capítulo 7, verso 20, não há um justo sobre a face da terra que faça o bem que não peque. Porque as pessoas por aí afora, no linguajar maldito de Satanás por aí afora, não tem um justo, não tem um justo. Não tem um justo no mundo, nunca teve um justo no mundo. E a palavra do nosso Pai fala que houve justo no mundo, que há justo no mundo e que haverá justo até quando Cristo voltar. Porque lembra, todos que foram salvos, que morreram salvos, todos que estão mantendo o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo todos os dias, é justo. E todos que irão estar salvão e ver o nosso Eternão voltar e ser transformadão em um piscar de olhos, é porque estarão justos na volta de Cristo. Provérbios capítulo 15, verso 29. Deus está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. João capítulo 9, verso 31. O que fala? E é sabido que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Qual é a vontade do nosso Pai de Gretchen Prichão? 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Qual é a vontade de Deus? Que praticamos os seus mandamentos. Verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Na tua Bíblia pode estar, não são penosos, dá no mesmo. É por isso que o nosso Eterno não atendia os teus pedidos. Porque lembra, ele não atende a Satanás que já está julgado e condenado. E lembra
que você estava sendo um joião no meio do trigão. E lembra que Satanás estava te seduzindo, te enganando para você viver na prática do pecado, na transgressão de qualquer um dos seus mandamentos. E lembra, quem quebra um mandamento, quer seja ele levantar falso testemunho ou cobiçar a casa do próximo, ou desonrar seu pai e sua mãe, pode guardar os outros 9. Está vivendo em pecado do mesmo jeito. Vocês pensam ou vocês acham que os nossos pais lá no passado, ou que os judeus, ou que os judeus messiânicos, os meus irmãos, judeus messiânicos, vivem pecando? Vivem na prática do pecado? Porque somos salvos pela graça? Porventura, a graça é uma graça? Porventura, a graça te salvou? A graça te purificou? A graça te deu uma oportunidade para que você fosse salvo? Porque gentios, bota assim toda imundiçada assim, ó. Eu já gravei vídeo aí também no canal, que as pessoas parece que estão assim, ó, tão distraídas por Satanás, que o tema do vídeo é assim, ó, a imundícia dos gentios. Já entenderam que eu estava chamando os gentios de imundícia. E por aí vai. E o tema é a imundícia dos gentios. As más obras dos gentios, as imundícias mesmo. E aí você acha que os meus irmãos vivem pecando? Vivem na prática do pecado? Que os nossos pais lá no passado viviam na prática do pecado? Os que foram salvos? Os que morreram salvos? Os que foram justos? Os que morreram justos? E os que estão mantendo o seu nome escrito os seus nomes inscritos no livro da vida hoje. Os justos, eles andam na prática do pecado? Não. Nós pecamos. Agora, viver na prática do pecado? Não. Por quê? Porque nós não somos filhos de Satanás para andar na prática do pecado. Eu peco todo dia nos meus pensamentos, eu peco por comida, eu peco por isso, eu desejo isso, eu desejo aquilo. Me diz uma coisa, porventura você aceitou a Cristo para ser uma nova criatura ou viver como a velha criatura? O silêncio foi bom, não foi? Lembra, nós só temos essa oportunidade aqui. Nós só temos essa chance aqui. Nós só temos essa vida aqui. Se nós morrermos aqui, presta atenção, para glória a Deus. Se nós morrermos aqui, nessa vida aqui, só tem 2 caminhos. Ou ressuscitar na primeira ressurreição, que é para isso que eu luto, mantendo meu nome escrito no livro da vida todos os dias contra o pecado, com o auxílio divino, porque sem Cristo nada podemos fazer. Ou a segunda, ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Nós só temos essa oportunidade aqui. Então, olha nos meus olhos, para a honra e glória de Deus, que nós venhamos manter o nosso livro escrito, o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo todos os dias. Sabe por quê? Porque nós não temos outra vida, nós não temos outra oportunidade. Se nós viermos morrer antes de Cristo voltar, que nós venhamos morrer com o nosso nome inscrito no livro da vida do Cordeiro Santo. Que a perdição esteja repreendida da nossa vida.
E o que você prefere? Hã? O silêncio foi bom mais uma vez, não foi? Agora olha aqui que todos nós vamos enfrentar. Olha aqui. Olha aqui o que todos nós vamos enfrentar aqui, ó. Isso aqui todos nós vamos enfrentar aqui se nós morrermos antes de Cristo voltar. Muitos já morreram afogados no mar, em rios. Muitos irão morrer afogados em mares, em rio, até Cristo voltar. Muitos morreram e muitos irão morrer em outros tipos de morte por aí afora. E possivelmente nós possamos morrer antes de Cristo voltar em qualquer um desses tipos de morte. Mas sabe o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? Revelation chapter 20, verse 13 to 15. Aqui, ó, para você grava bem isso aqui, ó, para a glória do Pai, ó. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged, every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death, and whosoever was not found written in the Lamb's book, in the book of life, was cast into the lake of fire. Presta atenção nisso aqui, ó. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged, every man according to their works. Agora, olha nos meus olhos aqui, ó. Por que Deus não te atendia há quantos anos? 10, 20, 30 anos de crente? Ah, porque eu já me deparei. Edinaldo, eu oro e Deus não me atende. Primeiro, Deus abomina orações repetidas. Deus abomina isso. É você estar duvidando do poder dele mesmo. E ainda mais, você vivendo na prática do pecado e duvidando do poder do eterno. Pega bem isso aqui, ó, pega bem. Sabe o que anima o nosso Pai? É nós ter o pleno conhecimento no nosso coração e não envergonhá-lo, porque isso aí é uma vergonha diante do eterno. Porque lembra, Revelation chapter 12, verse 10. And I heard a loud voice say in heaven, now is coming salvation, and strength, and kingdom, of our God, and the power of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Aqui, ó. E eu vi uma grande voz no céu que dizia, na tua Bíblia pode falar dizendo, lá no meio, vai dar no mesmo. Agora é chegada a salvação e a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Pai, dia e noite. E detalhe, você já imaginou? Você está ali, pai, eu queria isso. Pai, eu queria isso. Pai, eu queria isso. Aí o diabão está lá. Cadê? Duvidando do teu poder. Porque ele não é onisciente, não é onipresente. Porque os agentes dele, quando fala assim, ó, pega bem isso aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Que ele esteja reprimindo a nossa vida. Não é ele, é os agentes dele. Porque ele não é
onipresente. Ele não pode estar aqui, não pode estar nos Estados Unidos, não sei para onde, isso, aquilo, outro, não. Mas os agentes dele é que nos rodeia dia e noite e dia, e leva todas as novas para ele. Já imaginou? Por isso que Deus abomina orações repetidas. Bota repetidas, repetida, bota tudo num pacote só assim. Por isso que Deus abomina. E quem foi que falou quando estava aqui habitando um corpo de carne? Ele mesmo. Não oreis em vãs repetições. Translate for us aí, Degretion Prichão. Vamos lá, ó. E o mar deu os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno. Entregou os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E sabe o que eu mais tenho deparado por aí afora? Até para fora do Brasil, por onde eu tenho andado aí, irmãos brigadinhos com irmão dentro de igreja. Bom de criar vergonhão no carão. Eu não falo com fulano, eu não falo com fulano, eu não quero nem saber dele, que eu não dependo dele para nada. Só que deixa eu te falar uma coisinha aqui, o que eu falo assim, ó. O que eu falo no online now, eu falo no caral. Mas você está dependendo da raiva dele, de você ficar com raiva dele ou dela. Sabe para que você está dependendo? Para você morrer desse jeitão, para você ressuscitar só na segunda ressurreição, para você ser assadão com o diabão. Dá para você ver o tamanho do problema? A verdade nua e crua dói, né? Mas eu nunca preguei para agradar o homem. Eu chamo o pecado pelo nome. E o evangelho eterno, ele é reto e é direto. Arrependimento de pecado, confissão de pecado, abandono de pecado. Aceita o nosso Salvador, afogado nas águas, quando se levanta uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque se for afogado na água e ser desafogado e viver uma porcaria do mesmo jeito que era antes, simplesmente tá dormindo com o diabão, acordando com o diabão, abraçado com o diabão e passando o dia todo com o diabão. E não foi para isso que Cristo morreu no madeiro, por mim e por você. Cristo morreu no madeiro por mim e por você, para nos comprar, para nos remir, para nos purificar de toda injustiça, de toda imundícia, e para quando nós formos afogados na água. O que significa o batismo? Sepultamento de pecado, sepultamento de imundícia, de toda injustiça. Bota toda a imundícia assim, ó. Sabe o que acontece? E quando você é emergido das águas, uma nova criatura em Cristo Jesus, para as boas obras, aquelas as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. Lembra? Nós somos salvos pela graça, mas nós temos que ter as boas obras não para nos salvar, mas porque nós fomos salvos e por ser obediente, ser grato à graça, nós andamos na prática das boas obras. E por quê? Porque foram criadas por Ele mesmo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Ou seja, nós praticamos as boas obras não para nos salvar, mas porque somos salvos. E se praticar as mais obras, voltou a viver a velha criatura de novo. Vocês acham que tinha animais lindos e maravilhosos nascendo todo dia para os nossos pais lá no deserto, na saída do Egito, da casa da servidão, eles estarem pecando todo dia e toda hora? Tinha o joião lá no meio do trigão, não tinha? Tinha a Cã. Depois Nadab e Abiú, que morreram queimados na congregação, porque levaram fogo estranho para a presença do Eterno. Corá, Datã, Abirão. Sem falar naquele montão que morreu perdidão por causa daquela prostituição. Mas Deus, lembra bem, Deus, ele sempre teve e ele sempre terá um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo, e que nós venhamos estar incluso na nossa geração, na nossa era, sendo um povo fiel a ele e fazendo parte de um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo. Que nós não somos filhos de Satanás para andar na prática do pecado. Eu peco todo dia, eu peco toda hora, peco por pensamento, peco por isso, peco até dormindo, que eu jamais tenho deparado por aí afora. Não esqueça isso. Eu não dependo dela para nada. Depende, está dependendo. Eu não dependo dele para nada. Depende. Você está dependendo dele ou dependendo dela para ser assadão com o diabão. É. Dá para você ver o tamanho do problema. Sabe por quê? Você está vivendo na prática do mandamento do eterno amor ao próximo. Se não quiser te perdoar, não é um problema seu. Não é um problema seu. E se não quiser te perdoar também, não vai odiar. Ore a Deus, entregue nas mãos do eterno Pai. Eu fiz a minha parte, eu ofendi, eu pedi perdão, não quis me perdoar. Pai, perdoa, Senhor. Tem misericórdia. Porque todo aquele que morrer odiando a seu irmão só vai ressuscitar na segunda ressurreição para ser assadão com o diabão. Bora ver dentro da Bíblia. Por isso que Deus não atende milhares e milhares, bilhões de pessoas por aí afora. Pessoas que têm 10 anos, 20 anos, 30 anos de crente, que às vezes não fala nem com seu pai, ou nem com a sua mãe, ou nem com seu filho, com a sua filha. Vai botando tudo num pacote só por aí afora. Que não fala com seu pastor de igreja, ou fala com seu pastor de igreja pelos cantos da boca. Olá, olí, ou não sei o quê, isso, aquilo, outro, e o coração podre, uma porcaria. E quer que eu te diga uma coisa? Tudo que está profetizado dentro da Bíblia se cumpriu. As perdições que está profetizado dentro da Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento, se cumpriu. Vai se cumprir até Cristo voltar. Pessoas morrendo perdidona por aí afora. E sabe por quê? Porque para eles, Satanás já cauterizou na mente dele ou na mente dela assim, ó. Isso aí não tem nada não, porque Deus é amor. Deus é amor, eu vivo debaixo da graça. Eu tô com raiva dele, eu tô com raiva dela, então pronto. Aí sabe o que acontece? E as coisas vêm assim na cara.
Eu já tenho tantos anos que oro para Deus fazer esse milagre na minha vida, ou na vida do meu filho, da minha filha, não sei o quê, isso, aquilo, outro. E Deus não atende. Como é que Deus vai atender a você, a uma coisa, principalmente com amor ao próximo? Ou pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu irmão, pelo teu vizinho. Vai botando tudo num pacote só assim, ó. Aqui não tem esse negócio de põe, não. Aqui é bota. Com um português abrenhado, arroçalhado, paraibado, que é para te despertar mesmo. Sabe o que que acontece? Você acha que o nosso pai vai te ouvir? É evidente que não. Pelo que nós já lemos aí, é evidente que não. É evidente que não. E vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós mais para frente. Então, aqui o que acontece, ó? E o mar deu os mortos que nele havia. E a morte e o inferno entregou os mortos que neles haviam e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Se nós morrermos em qualquer uma dessas mortes, afogado, uma morte, seja ela qual for, quando Cristo voltar, que nós ressuscitarmos na primeira ressurreição, toda honra, toda glória seja dada ao nosso eterno, que nós venhamos ter o nosso corpos transformados em um abrir e fechar de olhos, estar com o nosso Pai na eternidade. E aqui, ó, e a morte e o inferno foram jogados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqui, ó, e se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Que lago de fogo é esse? Esse aqui mesmo. E aonde é que está isso aí, Edinaldo? Matthew chapter 25, verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vai ser lançado dentro do lago de fogo. E quer que eu te diga uma coisa? Muitas pessoas morreram perdidas por causa do seu coração podre, uma porcaria, uma pedra. Muitas pessoas morreram perdidas até após a morte de Cristo para cá, com seu coração podre, uma pedra, uma porcaria, se ajoelhando na presença do Eterno, clamando, esperneando, me ouve e não sei o quê, e não fala com seu irmão de igreja, nem com seu irmão de sangue, nem com pai, nem com mãe, vai botando tudo num pacote só por aí. E detalhe, eu não dependo dele para nada, mas lembra o que foi dito? Você depende sim dessa tua irinha, do teu coraçãozinho podre, para morrer nessa prática maligna e ressuscitar na segunda ressurreição, para estar incluso nos que morreram na mesma situação. Lembra que dependendo da situação, eram mortos, presta atenção, eram mortos maridos, esposas e filhos. Era a família por completa. Lembra?
que isso aqui esteja repreendido da nossa vida. O lago de fogo, que isso aqui esteja repreendido da nossa vida. Porque não foi à toa que você caiu aqui, sabe por quê? Porque Satanás estava te seduzindo com esse negócio de Deus é amor. Deus é amor o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Deus não liga para mínimas coisas. Deus não liga para pequenos detalhes. Me diz uma coisa aqui. Qual Deus que você está aprendendo? Qual Deus que você está servindo? Porque o Deus Criador dos céus e da terra, o Eterno, Ele é detalhista. Lembra, existem 3 livros. Primeiro, os livros de registro. Segundo, o livro da vida. Terceiro, o livro memorial. Desses 3 livros, eu e você não estamos em escapo deles. Você acha que não tem detalhes meu que foram escritos? Pequenitos detalhes? Você acha que não tem detalhezinho seu, ninito, escrito neles? Nos 2 livros? Registros e memorial? Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. E nós iremos prestar conta. Porque todos nós, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que estiver feito por meio dessa belezura aqui, ó, por meio do corpo. Ó, tem greitão, pichão. Para de brincadeira, onde é que tu tá vendo bonitezão aí? Ai, meu Deus do céu, pula essa parte aí, pula. Meus irmãos, pula essa parte aí da boniteza aí, pula. Agora eu fiquei até com vergonha. Ai, agora eu fiquei até com vergonha. Ai, eita, meu pai do céu, essa coisa não é bonita. Meus irmãos, que nós iremos comparecer no tribunal de Cristo. Todos irão comparecer no tribunal de Cristo. Sabe por quê? Porque os perdidos vão contemplar por que os salvos. Por que os salvos foram salvos. E todos os salvos irão contemplar porque todos os perdidos se perderam. Porque Deus não é injusto, Deus ele é justo. E naquele grande dia, que nos livros de registros, meu, que vai estar lá, ó, meu e os seus inscritos lá. E nos livros memorial também, que vão estar escrito lá. Que venha constar que nós pecamos tal dia, tal hora, tal mês e tal ano. Mas nós não vivemos na prática do pecado. E o nosso Cordeiro Santo passará uma borracha nos meus pecados e nos teus pecados. E nós ouvir a voz linda e maravilhosa, como um barulho de muitas águas. Apocalipse capítulo 14, verso 2. As
a voz do Eterno como um barulho de muitas águas. E nós vamos ouvir essa vozona assim, ó, como um barulho de muitas águas. Matthew chapter 25, verse 34. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Mateus capítulo 25, verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nós está com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Aqui é o nosso manual. Por que o nosso Pai pediu para nós, João capítulo 5, verso 39, examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Se eu fosse você, eu ligava para o teu irmão, para a tua irmã, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho, para qualquer pessoa que você está sem se falar. Ligava, ainda que você nem sequer errou, porque você não tinha um conhecimento disso, que você estava caminhando abraçado com o diabão, com a diaboa. Meu irmão, minha irmã, meu filho, meu pai, minha mãe, bota tudo num pacote só. Me perdoa. Vamos para as mansões celestiais. Sabe por quê? Qual é o segundo mandamento? O segundo mandamento. O segundo e grande mandamento. Mateus capítulo 22, verso 39. Amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Primeira João, capítulo 3, verso 10. Todo aquele que é nascido de Deus... Vamos lá, verso 9. Verso 9 ao 10. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Verso 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João, capítulo 4, verso 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E aí? Será que você ainda vai odiar teu irmão ainda de igreja, de sangue, bota tudo num pacote só? Será?
E hoje você está sabendo por que que Deus não atende as orações de muitas pessoas e por que que Deus não atendia as tuas orações. Porque Deus não atende a quem não fala com seus irmãos de igreja, de sangue. E sabe mais o que que a palavra do nosso Pai fala para nós? Verso 21. 1 João, capítulo 4, verso 21. Ora, o que temos ouvido. Na tua Bíblia pode falar ouvido, mas aqui está assim, ó. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É mandamento, lembra? É mandamento. Verso 21, 1 João, grava bem. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Nunca esquece do verso 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Grava bem. Grava bem isso aí, nunca esqueça isso. Porque não adianta nós amarmos a Deus com os lábios, porque aí está amando a Deus com os lábios. E o mandamento do Eterno, amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo, o segundo e grande mandamento. Para você que não sabe ali por que que Cristo fez isso, não é que o nosso Eterno resumiu os mandamentos, os 10 mandamentos em 2, não. Ele só falou assim, ó, veja bem como é que foi a pergunta. Ó. Mateus capítulo 22, verso 34 ao 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho de Satanás para lá. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? O texto está assim, ó, o grande mandamento. E qual foi a pergunta? Qual é o grande mandamento na lei? Por quê? Porque existem 4 leis na Bíblia. Primeira, a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Segunda, a lei civil. Terceira, a lei da saúde, a lei alimentícia. E a quarta, a lei cerimonial. A lei cerimonial, que é a quarta, não está mais em vigor porque Cristo foi o Cordeiro Pascal. E aí o que Cristo falou para ele? Ó? Respondeu-lhe Jesus: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Verso 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pega, capita, capita, capita. Engraçado que eu já vi assim tanta coisa nesses lugares por onde eu tenho andado. E a pessoa ora, 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 ora.
Por que que Cristo, com a sua sabedoria infinita, ele deixou escrito para nós assim, ó, Mateus capítulo 6, verso 12 ao 14. Por quê? Para que todos nós nos examinasse ao nós orarmos, a nós pedirmos, a nós falarmos com Ele. Lembra que Ele mesmo falou? Desde o Velho Testamento? Se alguém tem alguma coisa contra o seu irmão, vá se reconciliar primeiro com seu irmão, depois vem e faça a sua oferta. Ofereça o seu sacrifício. Aí ele deixou assim escrito assim para nós assim, ó, nosso irmão assim inspiradão por ele mesmo. Ele falou assim, ó: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Uai! Como é que você ora dizendo, Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores? E você brigado com o filho, brigado com o pai, com mãe, com não sei quem, com o irmão de igreja, e dizendo, assim como nós temos perdoado. Meus irmãos, olha bem dentro dos meus olhos aqui, eu já fiquei de frente com a tranqueira, com a porcaria, com a praga mesmo, com a porcaria. Assim, sabe que é umas pragas mesmo, umas pragas. Eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. Desse jeito eu já vi pessoas assim na minha frente, eu não perdoo, umas pragas mesmo, umas pragas. Eu não perdoo, mas para ser perdoada, nossa, fulano me perdoou, eu ofendi ele, eu ofendi ela, olha, nossa, me perdoou, e pula para cá, e sapatia para lá, e zomba, e pronto, e tal, uma alegria medonha do mundo, mas eu não perdoo, falou de mim, fez isso, aquilo, outro, não sei o que, eu não perdoo, não perdoo, não perdoo. E é assim mesmo, umas pragas mesmo. E sabe o que que acontece? E diz que ama a Deus. Desse jeitão. Lembra que Deus abomina os lábios mentirosos. Provérbios capítulo 12, verso 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Capítulo 13, verso 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas os perversos faz vergonha e se desonra. Na tua Bíblia pode falar perverso, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Já ligou para o teu irmão, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho, para a tua irmã, para a tua amiga, para o teu amigo, para qualquer pessoa que estava brigado, chateado com você? Ou você chateada ainda, querendo ter razão? Lembra, coração duro não vai entrar no céu. Lembra que Deus não atende a tua oração, nem aqui, nem na China, nem no Japão, nem nessa terra, nem na terra vindoura. Primeiro, né? Nem para a terra vindoura já não vai, já começa por aí. Vai fazer o quê? Sendo mentiroso diante do Eterno e odiando teus irmãos aqui, principalmente se for irmão de igreja. Odiando o teu próximo.
Sabe quem é que você tem que odiar? Sabe quem é que você não tem que se bater de frente com ele, tá? De amizadezinha, isso, aquilo, outro. Aqueles seres mesmo malignos, falsos pastores, falsos profetas, essas pragas que já se entregaram para Satanás. Você tem que manter a distância dessas pragas. Aí sim, com esses daí você não tem que se bater. Com esses daí não. Porque são os filhos de Satanás. E os filhos de Satanás, nós não tem que estar com um negócio de amizadezinha com eles. Falsos pastores, falsos profetas, essas pragas por aí afora. E dentro da Bíblia, lembra 1 João, 1 João capítulo 3, verso 10? Por isso que Deus não te atendia. E você nem sabia disso. Você nem sabia disso. Por quê? Deus é amor, nós estamos debaixo da graça, vive debaixo da graça, a graça nos comprou, a graça nos purificou, isso, aquilo, outro. E aí, você vai para onde desse jeito? Vamos terminar a nossa leitura? Vamos. Vamos lá. Agora vamos ler bem integralzão, vamos? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso 12 ao 14. Só que eu já peguei mesmo do começo, do verso 9 ao 14, mas nós vamos fazer bem diferente. Vamos lá, para nós lermos até o verso 15, para ficar bemzão, bem laitão, porque eu já comecei mesmo no verso 9. Vamos lá, Mateus capítulo 6, verso 9 ao 15. Vamos lá, portanto, vós orareis assim, ó. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoou? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém! Agora vamos lá, verso 14, 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E aí, o que você me diz? O que você me diz? Vai perdoar ou não vai perdoar? Não é obrigado, lembre, ninguém é obrigado. Mas também o nosso Pai não é obrigado a pegar os filhão de Lução, que morria aqui perdidão, odiando seus irmãozão, e levar lá para Simão. De jeito nenhum, que o nosso Pai não tem essa obrigação, não. De jeito nenhum. Porque ele é amorzão, pacientão, longanimosão, amorosão. Ele dá um bocado de chanchão. Para que todo mundo se arrependa dos seus maus caminhos, dos seus pecadões, e de estar odiando seus irmãozão por aí aforão. E aí? Pegou porque Deus não estava atendendo às tuas orações e pegou porque Deus não atende a pecadores? Porque Deus não é injusto. Porque se Deus atendesse a pecadores, se lá no céu fosse entrar quem vive na prática do pecado ou quem morrer na prática do pecado, ou quem estiver na prática do pecado quando Cristo voltar, sabe por quê? Porque Lução, o paizão do pecadão, subia para lá de novão. E isso aí jamais vai acontecer. Por quê?
porque ele já está julgadão e condenadão para o fogão que está preparado para ele mesmão e os seus filhão, os seus anjão. Vamos ver um negocinho aqui, vamos. Vamos aqui. Nós que somos pais, quando os filhos estão pequenos, pedem as coisas para nós. É todas as coisas que nós damos para os nossos filhos? É evidente que não. Nós sabemos que o que ele está pedindo, se for bom, a gente vai correr atrás e dar. Se não for bom, a gente não vai dar. Da mesma forma é o nosso Pai. Às vezes você também pode se perguntar, eu peco, mas eu não vivo na prática do pecado. E eu já tenho tempos, anos também que estou pedindo isso. E o meu pai nunca me atende. Principalmente se você for pai. É tudo enquanto que o seu filho pede, você vai dar? Aos olhos do seu filho, é bom demais para ele. Mas aos teus olhos, ao teu conhecimento, não é uma boa coisa. Do mesmo jeito somos nós somos filhos. Além de nós sermos filhos dos nossos pais terrestres, nós também somos filhos do nosso Pai celeste, a quem nós pedimos as coisas. Será que o que nós pedimos para o eterno, ou será que o que você está pedindo para o eterno, não vai te tirar da presença do eterno? Não vai te tirar da salvação? Será que não vai te tirar da eternidade? Será que o que você vem pedindo para o eterno há anos, que aos teus olhos é algo bom demais para você, mas para os olhos do nosso Pai pode ser uma perdição para você? Não foi à toa que você caiu aqui. Será também que você está sabendo pedir para o eterno? Será porque você se acha justo? Você não está barganhando com o nosso Pai? Porque você é justo? Peca, mas não vive na prática do pecado? Será que você está sabendo pedir? Será que não está entrando na presença do Eterno com arrogância, com soberba? Ah, mas eu sou justo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu me santifico, eu jejum, eu não sou o quê? Eu tenho todo o mérito para ganhar, para o meu Pai me dar o que eu estou pedindo? Se também você estiver nessa pegada, dessas bolitas, dessa tua bolita, desce uns degrauzitos, desça a humildade diante do Eterno. É tudo. Não esqueça isso. Lembra também, por outro lado, que nossos filhos também podem ser, nota 1000. Mas se chegar com arrogância, com soberba, com não sei o que, isso, aquilo, o outro, bronca, o que a gente vai fazer? Deixa eu dar um chazinho aqui nesse camarada, nessa camarada, que não é por aí que a banda toca. Depois o pai vai ver isso aí com você. Depois a mãe vai ver isso aí com você. Não é assim? Se você for assim na presença do Eterno, você está só no chazinho. E aí quando pensa que não, filho, fala que eu sou pai. Chega assim, daquele jeitinho assim, sabe? Já pedindo de um outro jeito, totalmente diferente. Aí o que a gente faz? Agora chegou do jeito certo.
Reveja os seus conceitos diante do nosso Pai. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Romanos capítulo 8, verso 26. Verso 26 ao 28. Aqui, ó. A intercessão do Espírito. Vamos lá. Romanos capítulo 8, verso 26 ao 28. Aqui, ó. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Isso é justo, mas será que você está orando, pedindo ao nosso Pai como convém ou como não convém? Você está orando certo, você está pedindo. Lembra que eu falei? Nós somos pais. Se chegar daquele jeitão, com arrogância, com não sei o que, isso, aquilo, outro, o que a gente faz? Calma aí, deixa eu dar um chazinho nele. Deixa eu dar um chazinho nela. E aí? Vamos continuando? Vamos lá. Ó. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos sobremaneira, na tua Bíblia pode estar sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Continuando. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Pessoas morreram santos, pessoas morreram justos, pessoas estão vivendo aí, ó, se santificando, vivendo sendo santos, vivendo na prática da justiça, sendo justos, e pessoas até Cristo voltar estarão na mesma prática. Tanto é que Revelation, olha como é que a palavra de Deus se cumpre. Revelation chapter 22, verse 11. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Continue o injusto ainda sendo injusto. Continue o imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo a santificar-se. Sabe por quê? Porque Deus, ele sempre teve e ele sempre terá um povo fiel a ele, a tempo e fora de tempo. Lembra? O nosso Pai Noé, mais 7 pessoas foram justos diante do Eterno. Foram santos diante do Eterno. E que a mim e a você, com o auxílio divino, porque sem Cristo nada podemos fazer, que nós venhamos viver na prática da santificação e na prática da justiça, não para querer ser melhor do que ninguém, mas para sermos gratos à graça que nos comprou, que nos salvou e que nos purifica de toda imundícia e de toda injustiça quando nós peca. Porque nós peca, lembra? Eclesiastes capítulo 7, verso 20. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem que não peque. Recapitulando aqui, ó. 1 João capítulo 1, verso 8 ao 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Verso 9. Mas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 10. Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, que esteja repreendido, porque nós peca. Agora, nós não podemos viver na prática do pecado. Separe isso aí. Separe isso aí.
Vamos lá, continuando. Verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é a vontade do nosso Pai? Qual é o propósito do nosso Pai para mim e para você? Que nós venhamos viver em santificação, que nós venhamos viver na prática da justiça e que nós venhamos estar com Ele na eternidade para os séculos dos séculos. Agora você sabe por que Deus não te atendia, que isso aí jaz no passado. Porque agora você sabe o manual no profundo para Deus te atender. Não porque você seja um merecedor, mas porque você seja fiel ao Criador. Porque as más obras testificam que nós estamos vivendo abraçados com o maligno. E as boas obras testificam que nós estamos vivendo abraçado com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas, meus irmãos, mais uma leiturinha para nós fazer o fechamento do vídeo com chave de ouro. Amém? Para a glória do nosso Pai. Olha nos meus olhos aqui, meus irmãos. Mais uma leiturinha, mais duas leiturinhas para nós fazermos o fechamento do vídeo. Para a glória. Meus irmãos, até aqui, eu tenho certeza que está mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Pegou ou não pegou direitinho? Por que que Deus não te atendia? Porque você estava vivendo na prática do pecado, mesmo ainda odiando seus irmãos, irmão de igreja, irmão de sangue, bota tudo no pacote só por aí afora. Aí, existe ou não existe justo sobre a face da terra? Existiu ou não existiu justo sobre a face da terra? E existirá ou não existirá justo sobre a face da terra? Vamos ver se não. Mais uma passagona assim para ficar bemzão lá então em Braitão. Atos capítulo 24, verso 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Separa isso aí, ó. Pecar é uma coisa, viver na prática do pecado é outra coisa. Pegou direitinho como é que a banda toca? Qualquer coisa, bota aí nos comentários aí, para onde o nosso Pai aí, amém? Você agora sabe por que Deus não te atendia. Porque você estava vivendo na prática do pecado e Deus não atende a pecadores. Não esqueça esse livro, capítulo e versículo. João capítulo 9, verso 31. E é sabido que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este ele atende. Pega para a honra e glória do nosso Pai, amém? Vamos lá para nós fazer um fechamento do vídeo, vamos? Vamos lá, ó. Revelation chapter 20, verse 13 to 15. And the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged, every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Vamos lá, ó. E o mar deu os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno entregou os mortos que neles haviam, e cada um foram julgados
E aqui, ó, nós também vai falar aquela marca que diz assim, ó, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi encontrado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Qual lago de fogo é esse? Qual lago de fogo é esse? Matthew chapter 25, verse 41. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Mateus capítulo 25, verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que nós venhamos ouvir o nosso Pai confessar o nosso nome diante do nosso eterno, diante dos seus anjos. Revelation chapter 3, verse 5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Apocalipse capítulo 3, verso 5. E aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de modo nenhum riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E aí sabe o que nós vamos ouvir? Aquela vozona linda e maravilhosa, Matthew chapter 25, verse 34. Then shall the king say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, and here is the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Mateus capítulo 25, verso 34. Então dirá o rei também aos que estiverem à sua direita, Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, que vos está preparado desde a fundação do mundo. É o que nós vamos ouvir diante do nosso Pai, que a perdição esteja repreendendo a nossa vida. Sabe por quê? Porque o mentiroso de jeito nenhum entrará no reino dos céus. Revelation chapter 21, verse 27. And there shall no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but the which are written in the book, in the Lamb's book. Pegou ou não pegou? Na tua Bíblia, possivelmente vai estar assim, ó, Apocalipse capítulo 21, verso 27, ó. Na eternidade, ó. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem qualquer que pratica abominação ou mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. In the Lamb's book of life. But they which are written in the Lamb's book of life. Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Revelation chapter 22, verse 15. For we fought our dogs and sorcerers and whoremongers and murderers and idolaters and whosoever loveth and maketh a lie. Apocalipse capítulo 22, verso 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Se você fala que... Lembra, 1 João capítulo 4, verso 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Lembra, verso 21. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão.
que a partir de hoje você reveja os teus conceitos e agora você sabe por que Deus não atendia as tuas orações, os teus pedidos. E que de hora avante, não por teu merecimento, que você agora já tem a receita, o que fazer, como viver para Deus te atender. E lembra, aquilo que não for bom para você, Deus não vai te dar. Aquilo que vai te afastar do eterno, aquilo que vai te tirar da eternidade, aquilo que vai tirar a tua paz, o eterno não vai te dar. Lembra, principalmente se você for pai ou mãe, você sabe o que é bom para os seus filhos. Nós sabemos o que é bom para os nossos filhos. O nosso pai, os nossos filhos não têm a visão que nós temos. Nós não temos a visão que o nosso pai tem, porque nós não sabemos o que vai acontecer mais tarde, que dirá amanhã. Lembra, Tiago capítulo 4, verso 14, que é a vossa vida. Tiago capítulo 4, verso 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Vós sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Para você que não sabe o que é neblina, mesmo no verão, cai umas gotinhas assim, um sereninho da noite. Se você acordar antes do sol nascer, você vai ver ali ainda nas plantas, ainda nem que seja uma gotinha, bem fininha. O que acontece de tão fininha, quando o sol nasce, e dá aquela esquentadinha, ela logo some. Bateu o sol, ela some. Assim é a nossa vida. Provérbios capítulo 27, verso 1. Não te glorieis do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Na tua tradução pode estar assim, ó. Não te glorieis do dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará a luz. Agora você sabe por que Deus não atendia as tuas orações, os teus pedidos. E o manual está aí, a receita está aí. Não por vaidade, mas por amor ao eterno. Ame os teus irmãos. Que nós venhamos sempre amar os nossos irmãos. Não por falsidade, mas como o nosso eterno almeja e deixou escrito para nós. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Meus irmãos, vamos orar para a honra e glória do nosso Pai. Vamos orar. Grandioso Pai, nosso eternial, que habita no mais alto dos céus. Pai, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai, que nós voltamos a nos curvar na tua santa e bendita presença, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por mais um estudo, por mais uma aula, por mais um aprendizado, por mais uma santa e bendita, Pai, palavra, Senhor. Pai, obrigado, Pai. Te peço que o Senhor nos ajude, Pai, a permanecermos firme e fiel no Senhor, Pai. Porque sem o Senhor, Pai, nada podemos fazer. Que o Senhor arranca de nós toda a vaidade. Pai, tudo que não te louva e não te glorifica, Pai, te peço, Senhor, assim como o nosso irmão Davi, Senhor, te pediu, Pai. Salmos 51, verso 10. Cria em nós, ó Deus, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável, Pai. Pai, somos teus filhos. Somos feitura tua, Pai. Somos criatura tua, Senhor. E tão breve, Pai, queremos estar com o Senhor na eternidade. Pai, que o Senhor desvazie o nosso eu, que o Senhor afaste de nós, dos nossos lábios, nossa mente, do nosso coração, tudo que não te louva e não te glorifica, Pai. Pai amado, eterno e justo, nos ajude, Senhor, a nos santificar a cada dia, a cada momento, a cada segundo para o Senhor, Pai. Não por vaidade, Senhor, por merecimento, mas é o que te agrada, Senhor. E foi para isso que o Senhor nos colocou aqui, para sermos, Senhor, fiel ao Senhor, ser um servo seu e viver para o Senhor, Pai. Tão breve estaremos com o Senhor na eternidade para os séculos dos séculos, Pai. Pai amado, eterno e justo, nós sabemos que o poder nunca esteve, nunca vai estar em quem ora, mas em quem ouve, que é o Senhor, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, ouve-nos, atende-nos, Pai. Não porque somos merecedores, mas porque Cristo morreu por cada um de nós.
Cristo nos comprou e nos purifica e nos rime de toda injustiça. Pai, se algum de nós aqui pecar, Senhor, perdoa, Senhor, nossos pecados, as nossas transgressões, nossos erros, nossas fraquezas, Pai. Não somos perfeitos, Senhor, mas eu te peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos santificar para o Senhor, a viver para o Senhor, a viver com o Senhor, Pai. Pai amado, eterno e justo, obrigado por tudo. Nós te pedimos tudo e te agradecemos. Te pedimos que essa oração, essa prece vacinada com letras de ouro, em nome do teu santo e amado Filho Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Meus irmãos, qual o tema de hoje? O tema de hoje foi: agora sei porque Deus não me atendia. Agora você sabe que de hora avante Deus possa te atender naquilo que Deus vê, que você não vai se perder. Amém? Lembra dos nossos filhos. Não é tudo que nossos filhos pedem que nós damos. Lembra? Se nós vemos que vai causar um danos para ele, ou danos para ele, ou dano para ele, ou para ela, ou para eles, bota tudo num pacote só, jamais nós daremos. E fica em paz. Fala, Pai, todavia, me dê sabedoria, inteligência e entendimento para mim entender a tua vontade, o teu querer. Lembra tudo, Pai, que seja feita a tua vontade. Tudo que nós pedimos para ele, Pai, mas que todavia seja feita a tua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Amém? Para a honra e glória do nosso Pai. Amém? Meus irmãos, este é o fechamento do vídeo. Deus abençoe a todos. The Lord, peace be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.